Se quando eu comecei a tatuar eu soubesse pelo menos dessas 5 coisas, com certeza muita coisa seria diferente. E no vídeo de hoje eu quero levar como se fosse uma conversa mesmo com você, de amigo para amigo, de tatuador para tatuador. E já começo o vídeo com a seguinte pergunta: quais seriam as 5 coisas que você gostaria de saber quando você começou a tatuar? Se você já é mais experiente, já vai ver muitas coisas na sua cabeça, muitas coisas que você fez ou que deixou de fazer, erros que cometeu. E se você é iniciante, fica aqui nessa conversa, porque com certeza muita coisa pode agregar e pode te ajudar aí nos seus primeiros anos de tatuagem. Eu sou o Ivan, eu falo sobre desenvolvimento profissional na tatuagem. Se você já é inscrito aqui do canal, já deixa aquele like na confiança. E se você não é inscrito ainda, já considere se inscrever para receber mais conteúdos como esse. E a primeira coisa é que você não precisa e você não pode aceitar qualquer tipo de tatuagem. Você não concorda comigo que toda profissão você segue uma linha de aprendizado? Você começa com coisas mais fáceis e vai aos poucos fazendo coisas mais difíceis, tarefas mais complexas. E por que com a tatuagem tem que ser diferente? Como muitos aqui, quando eu comecei, eu estava extremamente animado e ansioso para fazer cada vez mais tatuagens, atender cada vez mais clientes, ficar cada vez mais tempo tatuando, mas por mais que isso pareça ser muito bom, na verdade não é. Quando somos iniciantes, nós temos muitas limitações técnicas. Nós ainda estamos naquela fase muito inicial de aprendizado, aprendendo as primeiras técnicas, fazer traço, fazer sombra. Eu sei que parece ser muito atrativo querer fazer qualquer tipo de trabalho, mas por que fazer qualquer tipo de trabalho se você não tem o conhecimento suficiente para isso? E é o que eu sempre falo: quando estamos começando na tatuagem, a gente tem que saber muito bem os nossos limites, até onde a gente consegue executar uma boa tatuagem e entregar um bom resultado para o meu cliente. E se você aceitar um trabalho que você não tem o conhecimento suficiente para executar ele, é ruim de várias formas. O seu cliente, que não vai ter um trabalho bem feito e que vai ficar frustrado com o resultado, e você, como tatuador, que também vai ficar frustrado com o resultado. Esse seu cliente provavelmente nunca mais vai voltar e também nunca mais vai te indicar para qualquer outra pessoa. Tenho certeza que eu perdi muitos clientes no começo por conta disso, por aceitar trabalhos que eu só percebi que eu não dava conta de fazer quando eu já estava fazendo. De terminar a tatuagem, olhar para aquilo e ver que realmente não ficou bom, e ver na expressão do seu cliente que ele sabe também que não ficou bom quando ele viu no espelho. Isso é extremamente frustrante. Inclusive, é um dos principais motivos de muitas pessoas abandonarem a profissão logo no começo. Muitos começam ali com os primeiros treinos na pele sintética, logo vão tatuar pele de algum amigo, de algum familiar. Em seguida começa a aparecer alguns clientes interessados, só que querendo fazer tatuagens que você ainda não tem o conhecimento para fazer. Você se levando por essa ansiedade, por essa animação do começo da carreira, aceitar é muito perigoso. E eu vi muita gente abandonar exatamente por isso, por começar a fazer vários tipos de tatuagens diferentes, fechamentos, tatuagens enormes, e se frustrar com o resultado a cada tatuagem, e essa frustração vai tomando conta. Não tem como. Às vezes a pessoa tinha muito potencial, só que ela desperdiçou todo esse potencial porque ela não teve um direcionamento. Ela não teve essa noção de limite, até onde ela poderia chegar com o que ela sabia. Quais tatuagens ela conseguiria fazer e quais elas não conseguiria fazer. E eu sinceramente, eu não sei como eu não desisti da tatuagem lá no começo, porque eu passei por muitas situações assim, de frustração, de saber que eu não entreguei um trabalho bom, mas acredito que eu não desisti porque eu tive até que rápido uma virada de chave, dei 2 passos para trás, passei a filtrar melhor os trabalhos que eu pegava, mesmo ganhando menos dinheiro, e isso foi extremamente importante para mim lá no começo. Mas até isso acontecer, eu fiquei uns 2 aninhos ali patinando. A segunda coisa é que o dinheiro precisa voltar para a tatuagem. E o que eu quero dizer com isso? A cada tatuagem que a gente faz, a cada dinheirinho que entra, a gente precisa, é obrigatório estipular uma porcentagem para você começar a fazer um caixa profissional, um caixa para o seu estúdio. Se eu tivesse feito isso desde o começo, com certeza isso teria me ajudado a passar por vários perrengues que eu passei, a resolver vários problemas de forma muito mais fácil. E eu sei muito bem que a tatuagem
é uma profissão que o faturamento oscila mês a mês e que nos primeiros anos é muito difícil você ganhar dinheiro de forma consistente com a tatuagem. Mas segue o meu conselho, desde o começo, separa uma porcentagem como se aquele dinheiro não fosse seu, fosse da própria tatuagem, do seu próprio negócio, do seu próprio estúdio, mesmo que você ainda não tenha um estúdio. Você tem que estipular uma porcentagem, porque depois de alguns meses, de alguns anos, esse dinheiro que você teve essa consciência de reservar vai te ajudar a montar um estúdio, vai te ajudar a fazer um upgrade em equipamento, vai te salvar de um mês que você quase não tatuou. E acredito que de tudo que eu vou falar aqui hoje, essa seja uma das coisas mais importantes. Até porque é uma das coisas também, assim como não saber o seu limite técnico ali na hora de aceitar um trabalho, é uma das coisas que fazem as pessoas desistir da profissão. Porque se tem uma coisa que fazem as pessoas desistirem da profissão tanto quanto se frustrar com os próprios resultados, é a parte financeira. É de chegar no final do mês e você não dá conta nem de comprar o material para atender o seu próximo cliente. É horrível passar por isso e eu não desejo a nenhum colega de profissão passar por esse tipo de situação. Então sente, faça as contas e tente chegar em uma porcentagem para você acumular ali de caixa ao longo dos meses que seja saudável para você. A terceira coisa é que ninguém vai valorizar o seu trabalho mais do que você mesmo. Sabe quando você faz aquela tatuagem maravilhosa, que você deu o seu máximo, você sabe que você alcançou o seu melhor, que foi o melhor trabalho que você fez. Por mais que o cliente tenha gostado muito, tenha falado muito e você tenha visto no olho dele que ele gostou muito da tatuagem que você fez nele, ele nunca mais voltou, você não atendeu mais ninguém que veio por indicação desse cliente, você postou foto, vídeo desse trabalho e meia dúzia de gente curtiu, ninguém comentou. Tá tudo bem com isso, é normal, porque eu vejo que muita gente se trava com esse tipo de situação, que deixa de mostrar o próprio trabalho, que deixa de enaltecer o próprio trabalho por achar que as outras pessoas não vão gostar o suficiente, que não vai ter likes, não vai ter curtidas o suficiente. Nós normalizamos que o nível de sucesso em algum trabalho é medido por like, por engajamento, por view, comentário. E não é bem assim. Por mais que isso ajude o nosso trabalho a alcançar novas pessoas, nós não precisamos e não podemos ficar presos a isso para mostrar o nosso próprio trabalho. Porque muitas vezes você gostou muito do trabalho que você fez, mas pelo fato dele não ter alcançado o nível de curtida, de like, de engajamento que você esperava, você passa a olhar para esse trabalho de uma outra forma, que ele não ficou tão bom o suficiente. Isso é extremamente nocivo. Rola uma autossabotagem absurda quando acontece esse tipo de situação. Então a gente precisa desprender dessa ideia de validação externa. Porque só nós sabemos o quanto a gente se dedicou naquilo, o quão bom aquilo ficou. E não é porque não teve curtida que aquilo não ficou bom o suficiente. Até porque vivemos numa época de extrema velocidade de informação. E o nosso trabalho ali no meio de tanta informação, de tanto vídeo, de tanta foto, é só mais um. E beleza, a gente não precisa se prender a isso para validar se o nosso trabalho ficou bom ou não. Antes de qualquer coisa, você tem que ser o primeiro fã do seu próprio trabalho. A primeira pessoa que vai olhar para aquilo e vai achar, putz, isso ficou muito bom. Preciso mostrar ao mundo mesmo que ninguém veja. Eu mesmo já deixei de postar vários trabalhos por achar que não estava bom o suficiente para postar, mesmo eu achando que tinha ficado muito bom aquele trabalho. Então mostre o seu trabalho, valorize o seu próprio trabalho. Porque se nem você valoriza, como você quer que as outras pessoas valorizem ele? A quarta coisa é que você não precisa do equipamento mais caro, da máquina de tal marca. Eu sei que é sonho de muitos tatuadores terem a máquina X de marca Y. Eu também já passei por isso muitas vezes. Já tive muitas máquinas das melhores marcas que vocês podem imaginar. E no final das contas, a peça que mais importa da máquina é a pecinha que está segurando a máquina. Não é porque você fez um upgrade no seu equipamento que você vai fazer um upgrade na sua técnica automaticamente. E depois que você entende isso, é libertador, porque você não fica preso a ter um equipamento melhor. É claro que o equipamento é muito importante, um equipamento de qualidade, mas hoje, com a quantidade de opções que a gente tem no mercado de equipamentos com custo-benefício excelente, com um investimento relativamente baixo, você consegue ter um equipamento com uma qualidade muito alta. Pensar dessa forma também é muito bom para a sua parte financeira,
Porque às vezes você gastaria 5, 7 mil reais em um equipamento, sendo que você pode gastar 2, no máximo 3. E investir em outras coisas que vai te ajudar a evoluir tanto quanto o equipamento. Uma máquina com regulagem de altura, por exemplo, uma cadeira que você vai ficar horas sentado ali. Então o dinheiro que você gastaria com um equipamento caríssimo, você pode comprar um bom equipamento que vai te servir muito bem e várias outras coisas que vai te ajudar como profissional e também vai trazer mais comodidade e conforto para o seu cliente. Se eu for fazer as contas de quanto eu já gastei com equipamento, com máquina, com fonte, daria para abrir um estúdio do zero. E por último, e não menos importante, é que a tatuagem é arte e a sua carreira como tatuador tem que ser vista como uma empresa, por mais que você seja um tatuador autônomo. Hoje isso é óbvio para mim, mas quando a gente está começando na tatuagem, a gente fica muito ansioso, muito animado com essa ideia de viver de arte, de não ter um chefe, de ter uma agenda extremamente flexível. Na verdade, se a gente não trata a nossa carreira de forma séria, como uma empresa mesmo, com vários processos para administrar, tudo vira uma bagunça, a agenda vira uma bagunça, a parte financeira vira uma bagunça, isso vai virando uma bola de neve, as coisas vão se acumulando e quando você perceber, você tá num buraco que é muito difícil de sair. Não é porque somos tatuadores que temos que ficar o dia inteiro, todos os dias desenhando e pensando em tatuagem. É claro que isso é importante, desenho é importante para evoluir, estudar é importante para evoluir, mas a gente precisa evoluir outras coisas. A gente precisa evoluir a nossa comunicação para a gente melhorar o nosso atendimento com o nosso cliente, para que a gente possa converter mais clientes. A gente precisa sentar para fazer conta, para passar um orçamento para o nosso cliente, que a gente não saia no prejuízo, que cubra todos os nossos custos e que também nos valorize como artistas. É preciso um tempo para estudar marketing, como mostrar o nosso trabalho para as pessoas da melhor forma possível, como divulgar o nosso trabalho na região onde a gente atende. Veja que por mais que você seja um tatuador autônomo, que você trabalhe sozinho, há vários processos que são como uma empresa. O atendimento, a venda, a entrega do serviço, o pós-atendimento, o orçamento. Não tem como levar essas coisas de qualquer jeito, sem uma estrutura, sem organização. E meu amigo, eu passei anos sem entender isso, patinando, me perdendo em algumas coisas, simplesmente pelo fato que eu não parava para pensar em cada uma delas de forma separada. Porque quando a gente começa a pensar em cada uma delas de forma separada, por mais que todos esses processos dependam de nós mesmos para fazer acontecer, fica fluido, fica fácil fazer. Você começa a entender onde você precisa melhorar. Se o seu atendimento precisa melhorar, se a sua comunicação com o seu cliente precisa melhorar, ou se você precisa rever os seus custos para passar um orçamento coerente para o seu cliente. E tudo bem também se você quer levar essa profissão de uma forma mais artística, mais solta, mais leve, mas você precisa entender que se você quer fazer essa profissão dar certo no longo prazo, se você quer realmente viver disso, essas coisas chatas precisam ser feitas. Você precisa melhorar em cada uma delas. E com certeza, se eu soubesse disso desde o começo, eu teria evoluído muito mais rápido. Eu teria feito em 5 anos o que eu fiz em 10. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque enquanto eu estava escrevendo essas coisas aqui que eu tô falando pra você, eu dei uma refletida nos maiores perrengues, nas maiores dificuldades que eu passei. E a maioria dessas dificuldades seriam sanadas simplesmente por virar essa chavinha e entender que a carreira como tatuador tem que ser encarado de uma forma profissional, como uma empresa, por mais que eu seja um profissional autônomo. E se você ficou até aqui, eu agradeço demais a sua presença, a sua escuta, e se você deseja acrescentar algo nessa lista, deixa aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários, eu respondo todos vocês, eu gosto muito dessa troca que a gente tem aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima.